atriz global Mari Sheila, conhecida por sua participação na novela Todas as Flores, utilizou as redes sociais para denunciar um caso de racismo que sofreu numa famosa rede de supermercados. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá! Daiane, vou adiantar aqui o comentário, mais um caso isolado, né? Infelizmente, Ana, mais um caso isolado. Eu não sei, inclusive, que número de casos isolados é esse, mas o da semana, com atores e atrizes da Globo, talvez seja o primeiro, olha só, né? Talvez. Também porque tem casos que às vezes não são divulgados, infelizmente. E é isso, Ana. A gente tem a atriz que foi a um supermercado, vai ser divulgada aqui porque ela marca nas redes sociais qual o supermercado em que ela esteve, e ela relata a conduta ali dos funcionários para com ela. E não tem como a gente olhar isso e dizer, mas será que ela está exagerando? E, na verdade, tem. Tem porque o Brasil é um país de racismo. O Abdias Nascimento falava do racismo mascarado, né? Tem muitas pessoas que ainda falam do racismo velado, mas eu gosto de falar do racismo, que é aquele racismo que as pessoas têm ainda. As pessoas acreditam que o Brasil tem racismo, acreditam que o racismo existe, mas é tipo uma magia. Existe, mas ninguém sabe quem comete, ninguém sabe como cometeu, ninguém sabe como aconteceu, e ninguém consegue identificar quando acontecem essas coisas. E aí talvez seja racismo, talvez não seja racismo. Então, e hoje eu não acredito mais que o racismo esteja velado, como as pessoas falam. Se um segurança segue determinadas pessoas no mercado ou estrangula determinadas pessoas no mercado, como é o caso do Carrefour, que aconteceu no Rio Grande do Sul, como é que é o rapaz Beto, que foi feito, né, estrangulado no meio da pandemia lá no Rio Grande do Sul, como é que isso não é racismo? Mas, enfim, né, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. E aí, Ana, eu vou te pedir para trazer o primeiro. Ela vai falar dos stories dela, a gente vai assistir 2 vídeos que ela fala e ela explica como aconteceu. Por favor. Bora. Gente, boa tarde. Tudo bom com vocês, povo? Eu vim aqui hoje, dia sábado de 3 de maio, né? Eu vim fazer uma denúncia aqui. Estamos no mercado, viemos fazer compras e vou denunciar mais uma vez o supermercado, gente. A gente que tem a pele mais retinta, que tem a pele mais pretinha, nós vamos ao mercado e o segurança acha que a gente não tem dinheiro para pagar as nossas compras. Isso é um absurdo, né, gente? Fui lá no saque, falei lá com a menina, ela pediu desculpas em nome do mercado, mas isso é muito desagradável. O cidadão ele tem direito a fazer o trabalho dele, mas não pode constranger o outro, né? Temos que ser educados, né? Não é assim que funcionam as coisas. Então, quando vocês chegarem no Mundial, preste atenção, tá? Ou qualquer outro, porque o bicho está pegando. Eu vou te pedir, Ana, para trazer o outro vídeo também, porque a Mari ela acaba falando também dentro do carro. Pera, calma. É, Outro. o Ah, tem mais segundo. um outro vídeo. Tem outro Eu vou vídeo, falar, eu vou isso. falar. É o mesmo Não, e link. a Luana Lully aqui no nosso chat falando, gente, no Oi, Mundial, então, né? Ela fala o nome do mercado, exatamente, é a Rede Mundial. gente, minha família nem queria que eu falasse nada. E eu não sou uma pessoa mimizenta, hein? Não sou mimizenta, mas o certo é o certo. É o que eu canso de falar. O certo sempre será o certo e nunca vai ser errado. Né? O cara tem o direito de fazer o trabalho dele, mas não pode importunar o cliente. Eu não volto mais no Mundial. Tô fora. Hein? As coisas caras, abessas no mercado, né? Não. Tudo muito caro para ser constrangida. Fala sério. É porque hoje eu tô da boa, sabia? Tô na paz. Não tava afim de escândalo, porque geralmente a gente resolve tudo na hora. Mas eu tô falando para vocês também, para ficarem ligadas. Ah, não deixa não, gente. As coisas estão caras para chegar no lugar as pessoas para ser tratadas de qualquer maneira. Você tem valor. Você tem valor, né, Lulu? Hein? Nós temos o nosso valor. Sai fora. Abre o olho, Mundial. Abre o olho. Gente. É isso. O que a Mari fez foi o que a gente chama de constrangimento pedagógico, né?
de chegar ali e dizer, olha, gente, eu sofri isso, aconteceu isso aqui comigo, e eu não volto nunca mais lá. E marcar pessoas que são relacionadas a isso, falar abertamente sobre o racismo. E a gente fala muito sobre, né, como é que a gente fala sobre o racismo numa sociedade em que muitas vezes justamente ela precisa dizer, gente, eu não sou mimizenta, né? Porque quando você reclama sobre o que acontece com você, você seria essa pessoa, né, que reclama de tudo, é mimizenta. E olha a preocupação da Mari Sheila. Ela ainda fez mais uma publicação falando, né, que ela expôs e explicando o motivo de expor e dizendo assim, respeito é bom, todo mundo gosta. Ela não precisaria fazer isso. Ela é a vítima, mas ainda quando é a vítima, ela precisa se expor e depois ir lá falar sobre o caso, né, com toda essa delicadeza, como se ela estivesse acusando injustamente um mercado. E a gente sabe como as redes de mercado funcionam, inclusive, achei fantástico, né, porque eu fui pesquisar lá o mercado, é uma rede que não tem aqui no Nordeste, não conhecia a rede, vou lá ver quem é que está fazendo a publicidade do mercado. Aí o casal que está fazendo é um casal que é o Otaviano Costa e a Flávia Alessandra, não tem nada a ver com o assunto, mas olha que interessante, né? Quem é esse mercado que vende para o público que está no Rio de Janeiro, tem uma população negra também considerável, mas quem faz a publicidade do mercado, quem chama a atenção, né? Quem está ali na linha, quem é o rosto que o mercado quer vender. E eu acho que isso diz muito sobre aonde investir o dinheiro, sobre também quem está ali na linha de frente dos mercados. E dito isso, a gente tem no ramo na área de seguranças, um padrão, que é um padrão muito próximo da polícia. Eu vou te pedir para trazer a matéria da CNN, Ana, por favor. A matéria da CNN só reforça, né, que aconteceu esse episódio com a Mari Sheila, que foi no Rio de Janeiro, na rede Supermercado Mundial, e ela fala, né, que isso é o normal, infelizmente. Ela vai fazer um boletim de ocorrência, ela não teve retorno da empresa, e aí, entre aspas, o que ela fala, eu acho importante fazer esse barulho para que isso não se repita. O que foi feito não é normal. A gente não pode achar normal admissível porque não é. E seguranças indo atrás de pessoas dentro do mercado, infelizmente, foi normalizado em uma sociedade que também normaliza policiais atirarem antes de perguntar o nome de uma pessoa negra. A violência policial, o genocídio da população negra. Por isso que o racismo ainda é naturalizado, e por isso que certamente nessa publicação desse corte que a gente vai ver, mas não foi racismo, gente, eu sou uma pessoa branca, eu também sou seguida, que depende também do local em que você está, se você é negro ou se você não é tão escuro assim, se a roupa que você está vestido, tem todo um contexto, mas é inegável que neste contexto, em ser uma mulher negra, com uma família preta, com crianças, né, pretas ali dentro de um supermercado, que é um supermercado ali de um certo público, ela não ia ser bem vista, ou ela realmente seria o alvo dos seguranças. E quando eles não seguem, tem um código, né? E cada mercado tem um código 50, tem um código XY, que é o de seguir, de fato, pessoas nas gôndolas ali. Inclusive, tem uma pesquisa que fala sobre como o racismo age no psicológico de pessoas negras, e fala a porcentagem, eu não vou lembrar agora, não trouxe ela, Ana, mas fala de uma grande porcentagem de pessoas que não abrem bolsas, por exemplo, em supermercados, ou não se sentem confortáveis em supermercados, e eu faço parte desse grupo, tá? Eu não abro bolsa dentro de loja de departamento, eu morro de medo de algumas coisas. Outro dia, inclusive, eu estava com um amigo que é negro e escritor, e ele falou assim, e a gente estava entrando num local que vendia livros, e eu falei com ele, eu estou até com esse livro aqui, aí ele ficou assustado, porque eu entrei no lugar que vendia livros, eu abri minha bolsa e peguei um livro. Mas eu sabia que naquele lugar ali as pessoas me conheciam, não seria questionado em relação a isso. Mas ele não sabia disso, então ele também ficou assustado, para você entender como esse perigo e esse medo perpassa todos nós. Então a pessoa precisa ficar em alerta com as crianças no mercado, porque ela sabe que se acontecer qualquer movimento de abrir bolsa, coisas do tipo, ela pode ser presa, levada para uma sala escura, e ninguém sabe o que pode acontecer em relação a isso, sabe? É assustador, né? É assustador. E aí a atriz, ela de fato já fala no boletim de ocorrência em outras medidas, já que o mercado ele não se manifestou
Mas talvez agora se manifeste, porque vários portais como CNN, como Metrópolis, já publicou a denúncia da atriz. Agora, talvez, quem sabe, o Mundial não entenda a necessidade de se manifestar sobre a denúncia que aconteceu. É inacreditável, Dai, assim, eu não consigo entender a reação da pessoa branca que vê uma coisa dessa e fala assim, ah, mas eu também já fui seguido uma vez, né? Acontece com todo mundo. Cara, acontecer acontece, mas as razões são bem diferentes. Os contextos são bem diferentes. A frequência é muito diferente. A consequência que você imagina que possa acontecer de você estar sendo seguido é completamente diferente. Não é a mesma coisa, né? Porque isso aconteceu uma vez com você em algum lugar específico, é um negócio. Agora, o que é isso acontecer com frequência e pelo que você entende? Não é porque calhou naquele dia de você estar vestindo alguma coisa, ou calhou de você ir numa loja onde você não sei. Não. É por você, é pessoal, sabe? E a pessoa não consegue entender o quanto isso dói, o quanto isso machuca. Me pegou muito o final do vídeo daí. Ali pegou quando ela chama a filha. Ela estava com as duas filhas, né, no mercado. Ali é talvez o grande ponto da coisa, né? Quando ela diz pra filha, olha, você tem... Eu não lembro agora qual era a palavra que ela usou, você tem valor, alguma coisa assim, né? Isso eu também não estou lembrando exatamente como ela falou, mas é nessa afirmação de a gente não pode deixar que isso aconteça com a gente, né? O que essa menina tá aprendendo, né? Quando ela vê a mãe sendo tratada dessa forma? O que ela tá aprendendo? O que as crianças negras aprendem? Como elas aprendem a se comportar em público já desde pequena? A se comportar na rua? A não demonstrar agitação diante da polícia? A não correr? A não resistir? É inacreditável que alguém veja algo assim e diga, não, mas racismo não existe. Puta que o pariu, né? Espero que ela processe até a 10ª geração desse supermercado, sinceramente. É o mínimo, né? Que ela merece. Seria o mínimo uma resposta. Mas agora, já que o mercado não pensa na resposta, não acha interessante dessa resposta, é a reparação. E, Ana, só um parêntese aqui, essa é uma atriz global da atualidade, que está em cena e que, né, geralmente é uma pessoa conhecida ou são pessoas reconhecidas. Imagino que não acontece com outras pessoas e ninguém fica sabendo. Exatamente. E aí é outra questão. As pessoas dizendo, ah, mas ela foi na polícia, ela fez isso, ela fez boletim de ocorrência, não sei o que, por que ela tá fazendo, né, um auê em cima disso? Primeiro porque ela pode, né? Tá completamente no seu direito. E segundo, que a visibilidade dela ajuda a gente a entender e a saber do que acontece com um monte de gente que não vai aparecer na matéria da CNN, né? Caraca. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Torcendo pelo processo da Mari. Bora lá, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos de ferver o sangue do dia. Beijos.